Olá, uma ótima manhã ou tarde ou noite, depende de quando você for assistir esse vídeo. Obrigado à equipe de Vinícius, Damião, por me convidar para poder fazer parte desse trabalho de vocês, que é sobre um tema muito interessante, muito importante, que é a Europa, alguns aspectos gerais da Europa. Então é importante a gente saber que a Europa é um continente importantíssimo, historicamente importante, pois grande parte da cultura mundial, grande parte da história do mundo tem a ver com a participação da Europa. Talvez o berço da política mundial seja a Europa. O absolutismo, a forma monarquista de se governar tem grandes pilares na Europa, o feudalismo também, o capitalismo se desenvolve lá. Então a gente pode afirmar com certeza que a Europa é um continente muito importante no panorama mundial. Uma das perguntas que vocês colocaram aqui foi o porquê da ocorrência de tantos conflitos, de tantas guerras ao longo da história da Europa. E a gente deve considerar o seguinte: a Europa sempre foi um continente dominador, sempre foi um continente imperialista, colonizador, de forma que essas atividades sustentassem os seus interesses geopolíticos territoriais. Então, ao longo da história, a gente percebe claramente que a Europa sempre quis dominar outros territórios. Por exemplo, o continente europeu colonizou a América. Nós estamos aqui no Brasil, nós sofremos uma interferência da colonização portuguesa e os países vizinhos ao Brasil também sofreram interferência europeia através da colonização espanhola. Então, essa conjuntura aqui sul-americana e América Central e parte da América do Norte faz parte da América Latina, uma classificação cultural histórica que remete à questão da colonização portuguesa e espanhola aqui na América. E já na parte central e norte da América do Norte, nós temos um processo de colonização anglo-saxão. E essa América composta por Estados Unidos e Canadá é conhecida como América anglo-saxônica, por causa da influência francesa e inglesa. E uma coincidência é que nós temos aí uma colonização baseada em 4 estados absolutistas do antigo regime, que é a França, a Inglaterra, Portugal e Espanha, essas 2 últimas nações da Península Ibérica. A outra pergunta voltando ainda, o porquê dessas guerras? Justamente por causa desses interesses geopolíticos, desses interesses territoriais. E podemos citar algumas grandes guerras que aconteceram. A Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918. A Segunda Guerra Mundial, entre 1939 até o ano de 1945. E aí prosseguiu com a Guerra Fria, que tem a sua influência para além do continente europeu, o conflito dos Estados Unidos e União Soviética. Mas antes disso, nós tivemos alguns conflitos como a Revolução Francesa, que marcou a história não só da Europa, como de toda a humanidade, toda a política, a conjuntura política atual. Bom, quais são as principais penínsulas da Europa? Devemos saber inicialmente o que é uma península, qual o conceito de península. Península, na verdade, se trata, a grosso modo, um estriamento continental no oceano. Então, você tem uma perna, vamos dizer assim, entre aspas, do continente, adentrando uma área oceânica. Então, na Europa, nós temos 4
principais penínsulas. Nós temos a Península Escandinava, compreende o território da Noruega, da Suécia. Nós temos também a Península Balcânica, né, que está nessa área aqui, onde se situa a Grécia, a Bulgária. Temos a Península Itálica também, né, onde está o país Itália. E a Península Ibérica, que é a porção continental que estão os países Portugal e Espanha, que são os países que dominaram a América Latina. São a América Latina por causa da dominação deles, que tem uma cultura baseada em povos latinos. Bom, qual é o nome do principal bloco econômico? O bloco econômico seria uma união de países, e essa união tem o objetivo de fortalecer as relações comerciais, de fortalecer todos esses países no sentido econômico, no sentido político, no sentido territorial, para disputar com o mercado. Nós estamos num mundo globalizado e um país sozinho não consegue se sustentar. Ele precisa ter precisa ter contatos econômicos de importação, de exportação, de matérias-primas, de bens industrializados, enfim. E a União Europeia, né, se encaixa aí como o maior bloco da Europa e maior do mundo, pois une grande parte dos países desse continente. E o bloco econômico garante para esses países que fazem parte uma unidade política, garante uma unidade no sentido do uso da moeda, garante livre transporte, livre comunicação entre esses países, uma unificação do sistema ferroviário e rodoviário. Então isso é uma vantagem muito grande. A moeda, por exemplo, o euro, uma das principais moedas do país, moeda de todos os países que fazem parte do bloco. Isso é interessante, isso é importante. Uma outra pergunta: quais são os países mais afetados pela crise atual, né? Bom, todos os países, obviamente, sofrem com a crise. Né? Nós não podemos dizer que é apenas um país, dois países, todos sofrem. Mas, assim, obviamente, alguns sofrem mais que os outros. E aí, dentro do contexto europeu, cito dois países: a Grécia e Portugal. Portugal, por exemplo, é um país que colonizou o Brasil, um país colonialista, perdeu a sua influência ao longo desse tempo e passa por uma crise muito grande em relação ao desemprego. A população não consegue viver de uma forma justa. A qualidade de vida em Portugal foi afetada por uma inúmera gama de crises, de algumas situações conjunturais, né, da própria Europa. Já a Grécia, a situação é precária devido principalmente à sua dívida a sua dívida externa, na verdade. Então o país deve muito e as receitas do país não são suficientes para poder cobrir as despesas da dívida. Então isso é muito complicado e podemos até relacionar um pouco com o Brasil. O Brasil também passa por uma situação parecida, né, de crise fiscal, de crise econômica. Bom, pessoal, as perguntas foram essas. Eu gostaria de agradecer e desejar sucesso aí no trabalho de vocês, ok? Grande abraço.